Olá, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso Rembrandtcast. É o podcast das melhores histórias e estamos prontos para mais uma bela história para que você que acompanha a gente, você que se inscreve no canal, você que deixa o seu like, que comenta, que compartilha e, claro, divulga para a galera toda, né? Divulga porque vale muito a pena aqui, as conversas são muito legais. Estamos juntos para mais um bate-papo, para mais um Rembrandtcast. E o convidado de hoje, deixa eu só trazer uma introdução dele aqui, porque tem uma história de stand-up, né? Que a gente vai destrinchar também com esse nosso convidado. Ah, você está pensando em quê? Em humor? Não tem essa história de stand-up comedy? Não, mas não é. Não deixa de ser, não deixa de ter um pouquinho, uma pitadinha de humor ali, que eu acho que faz muito bem para o trabalho que ele desenvolve. Ele é psicólogo, ele é palestrante internacional. Você está pensando o quê, rapaz? Mas você começa com as palestras locais, aí vai, né, estaduais, nacionais e vira um palestrante internacional, motivacional, corporativo. Bom, nós estamos falando do pernambucano Jairo Martiniano. Jairo, professor, que Coisa alegria boa. recebê-lo aqui no Rembrandtcast, Ah, rapaz. que felicidade estar aqui com você. Quando eu recebi o convite, eu não estou acreditando, ó, que prazer enorme, coisa boa. Não é por acaso que você está aqui. Eu conheci Jairo num evento da NATO, né? E aí eu disse, o que é que ele faz? O que é que ele vai fazer? E aí depois eu fiz as apresentações, o mestre de cerimônia e tal, e chamei Jairo ao palco. Vamos acompanhar essa palestra. Aí sentei junto com a equipe. Meu amigo, quando terminou, estávamos todos aplaudindo e querendo mais do nosso Jairo Martiniano. Ô Jairo, primeiro com essa história do stand-up, né? Porque quando a gente fala em stand-up, aí só se lembra do comedy, né? Da comédia. E você faz uma coisa diferente, parecida, mas diferente, mas para um outro público, com outro alvo, com outro objetivo. Que objetivo você tem quando você leva uma palestra, um stand-up corporativo? Vamos lá, Ambra. É muito interessante porque eu comecei trabalhando com uma pessoa, né? Por exemplo, a pessoa começou a trabalhar comigo dentro do meu trabalho e ela começou a ver que as palestras ela tinha um viés assim meio cômico, né? Engraçado, que as pessoas se conectavam muito com isso. E ela falou assim, isso é quase um stand-up. Eu disse, mas eu não quero ir pro lado da comédia. Uhum. Ela falou, por que você não coloca o nome stand-up corporativo? Eu disse, caramba, muito bom ficou isso aí. E a ideia é levar um conteúdo sério, um conteúdo de reflexão, mas através de risadas, através de humor. Porque se a gente for observar, o ambiente corporativo ele é engraçado. Se a gente ficar sério numa reunião só olhando as pessoas, a gente começa a ver, né? Até a fisionomia das pessoas começa a ser engraçado, né? Um que tá gostando, o que não tá, o que tá, de alguma forma, tá querendo contestar o chefe, mas não contesta, o que tá desenhando, o que não tá ali, o que tá querendo ir embora da reunião. Então, assim, o ambiente corporativo ele é muito engraçado. E quando a gente fala de forma engraçada, as pessoas se engajam muito. Quando a gente fala palestra, algumas pessoas assim, meu Deus, vai ter uma palestra Uhum. no final do dia da empresa. Nossa, quero ir não. Que normalmente eles deixam pro final, No né? final do dia, né? Vai ter uma palestra, meu Deus, eu tenho que ficar, vou me atrasar e tal. Quando a gente fala, vai ter um stand-up corporativo, as pessoas, caramba, deve ser algo muito bom, deve ser algo engraçado. E aí eu trago coisas do cotidiano, né? E as pessoas começam a se ver dentro das situações que eu coloco, que são situações reais, situações que eu vou colecionando ao longo do meu, né, do meu dia a dia. Algumas vividas por você, né? Algumas Experiência vividas, própria, né? algumas vividas, porque hoje fazer stand-up é muito complexo, a gente tem que falar da gente, né? Então, fica fácil, né? Falar da gente. E muita coisa que eu vivi, porque eu fui executivo da área de recursos humanos, e dentro da área de recursos humanos eu digo que a gente coleciona muitas histórias, né? Porque a gente faz o processo de seleção, a gente faz o processo de acompanhamento, então a gente coleciona histórias. Então, essas histórias viram muita coisa engraçada, né? Mas ao mesmo tempo muita coisa de reflexão para as pessoas. Então, os temas motivacionais que a gente chama, na realidade, são temas de reflexão, que falam sobre protagonismo, falam sobre vontade, falam sobre novas atitudes, falam sobre liderança, fala sobre lidar com o outro, sobre empatia, mas de uma forma engraçada. E que pontos você busca tocar nessas pessoas? Porque eu imagino que o objetivo final seja que a pessoa, quando termina de acompanhar, de assistir a uma palestra sua, a um stand-up corporativo, ela de alguma forma ela saia transformada ou pelo menos refletindo sobre o que foi falado ali, né? É muito engraçado, porque quando a gente tá aqui do outro lado, né? Você é um homem de TV e um homem de rádio. A gente não sabe, a gente não tem noção do que as nossas palavras, né? Como é que elas vão chegar para aquela pessoa naquele momento. Então,
Por exemplo, você termina um programa de rádio e você faz apenas uma pequena reflexão que você acha que é legal. Aquilo toca alguém profundamente de um jeito que você não tinha nem a pretensão. Tá? Você tinha a pretensão de terminar leve o seu programa e isso, né, tocou aquela pessoa naquele momento porque ela estava precisando ouvir aquilo. Então, o que acontece muitas vezes é que, na hora que a gente fala, na hora que eu estou lá em cima do palco que eu falo, algumas pessoas no final vêm falar comigo, você sabe que eu estava precisando ouvir aquilo. Eu estava precisando dar esse pontapé inicial na minha vida, eu estava precisando dar desse empurrão, eu estava precisando sair da zona de conforto para começar a tomar conta da minha vida. Porque um dos pontos principais que eu falo é sobre esse processo de protagonismo. Nada que acontece na nossa vida é culpa de ninguém. É culpa nossa, tá? Tudo, absolutamente tudo. Porque Jaime. assim, quando eu digo assim, eu conheci uma pessoa e essa pessoa acabou com a minha vida, como é que essa pessoa entrou na tua vida? Quem deixou? Então assim, você deixou a pessoa entrar na tua vida, né? E é uma coisa tão engraçada porque eu tava indo pra Belém do Pará e tinha uma moça no voo, ela começou a olhar pra mim, começou a sorrir. Aí quando eu fui pegar minha mala, ela falou, eu quero falar com o senhor. Eu disse, tudo bem. Quando eu desci do avião, eu disse, você é Jair Martiniano? Eu disse, eu vi uma palestra sua 2 anos atrás. Depois da sua palestra, eu me separei. Eu disse, misericórdia. Como assim? Não Você diga então isso. foi responsável por Ele isso? disse, olha, ele Jaime? sabe disso. Eu disse, não, então, por favor, não diga a ele. Mas assim, né? A ideia foi o seguinte, talvez ela estivesse num momento muito ruim, numa relação ruim, e precisava ouvir que dependia só dela, que a decisão era dela, que ela que tinha que tomar ação, que ela que tinha que começar. Eu disse, mas você tá bem hoje, eu tô na melhor fase da minha vida. Então já valeu a pena, E né? muito obrigado. Eu disse, caramba, essa tá colocando pra mim o depoimento dela, né, uma prova social. Quantos a gente toca todos os dias, a gente não sabe, né? Recentemente eu tava em Castro, no Paraná, e a mãe de entrou no Instagram, a mãe de uma pessoa que estava numa palestra minha, falou assim, você fez o melhor bem que alguém podia fazer para o meu filho, muito obrigado. E eu não sei até hoje o que foi, tá? Mas ele deve ter chegado em casa comentando que ia tomar uma decisão, que ia fazer alguma coisa. Então, Rembrandt, eu gosto muito de falar que a gente tem uma missão, e essas coisas quando vêm sem pretensão, porque em nenhum momento lá atrás eu disse, eu vou ser palestrante para eu ganhar dinheiro, para eu ser rico. Não. Eu queria, de fato, trabalhar comportamento. Eu gosto de falar sobre comportamento, eu gosto de observar comportamento. Você viu lá, eu me apresento, eu não digo que não sou psicólogo, eu sou observador de comportamento, né? Eu adoro olhar a vida dos outros. Eu sou apaixonado por olhar a vida das pessoas, porque quando a gente olha a vida das pessoas, a gente, por exemplo, olha alguém que está atendendo a gente olha se aquela pessoa, ela gosta de estar ali, ela sabe fazer aquele trabalho, ela quer fazer um trabalho bem feito, ou ela está apenas lá porque ela precisa pagar as contas. Há uma diferença muito grande. Quando a gente fala especificamente num restaurante, numa lanchonete, que alguém atende a gente vê que a pessoa, o comportamento dela define tudo. O comportamento dela deixa até a comida mais gostosa. Às vezes você faz assim, poxa, esse garçom não atendeu bem e tal. E você não sabe o que é que tá ali por trás, tá né? acontecendo, O que é que tá exatamente. acontecendo ali, se ele tá ali realmente a fim de estar ali, ou se ele queria estar em outro lugar, mas tá ali por obrigação, Por porque tem que obrigação. pagar uma conta. Isso. Então todos esses aspectos de observação de comportamento humano, Sim. mas não para ser fofoqueiro, né, Jaime? Não, a gente não fala a gente não fala da vida de ninguém, mas a gente olha. A gente não fala muito da vida de ninguém, mas a gente olha. Não fala muito. E apresenta como exemplo, que acho que é exemplo que ele é bem mostrado, Sim, né? sim. Que é seguido, Sim. um bom exemplo, ele acaba multiplicando. É o aquele exemplo bem. que arrasta. É o exemplo que arrasta. que arrasta, É o exemplo que arrasta sempre. A gente pode falar o que for. Você, como pai em casa, pode falar o que for. Mas se você não der o exemplo, você não arrasta. Né? Porque não adianta você falar. Faz isso! Faz isso, mas você não faz. Exatamente isso. E esse é um dos pontos principais, por exemplo, quando eu estou fazendo stand-up para a liderança. Que eu digo que o maior desafio do líder é ele ter coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Né? Ele diz assim, eu sou uma pessoa muito generosa e gente boa. No dia a dia você é? No dia a dia você faz isso? Você demonstra isso para as pessoas? Né? Então, talvez seja o maior desafio. Né? Eu falo que ser 2 dá muito trabalho. A gente tem que ser um só. No trabalho, fora do trabalho, com a família, com os amigos. Porque aí, senão, você vai ter que ser 2, 3, 4. Você vai ter que ter 4 personagens, 5 personagens para poder se inserir. E quando você é verdadeiro, e quando você é você, as pessoas já sabem como você é. Então, quem trabalha muito com a gente todo dia, ou convive com a gente, olha pra gente e já diz, hoje você não tá bem. Porque ela já conhece a Já gente. conhece, Né? Então, isso para mim é fantástico. É você deixar essa vulnerabilidade, deixar que as pessoas te conheçam. Porque antes a gente... Né, eu vou fazer 55 agora em outubro.
E eu vim de uma geração que o homem não chorava, que a gente não podia mostrar que era fraco, que a gente não podia mostrar vulnerabilidade. Hoje, o que aproxima é a gente mostrar que a gente é vulnerável, que a gente chora, que a gente tem dificuldade, que a gente não sabe, que a gente precisa aprender, que a gente tem relações com pessoas mais novas que sabem coisas que a gente não sabe, que antigamente, não, você não sabe o que tá falando, não, você ainda é um menino. Adoro, tá cheio de menino me ensinando as coisas que eu não sei, né? Farma aura, essas coisas. 6'7", né? A gente vai também na sua origem para entender como você chegou até aqui. Mas já me ocorreu aqui a pergunta que é a seguinte: é diferente e quais são as diferenças, se é que existem, de você fazer uma palestra para líderes e palestra para liderados? Ou você procura um eixo central, um eixo comum? Eu falo de comportamento, mas quando a gente está falando para líderes, a gente fala sobre como o comportamento dele pode influenciar, né, o resultado do time e, consequentemente, o resultado dele. Porque uma coisa que é muito interessante, que eu falo muito, é o seguinte: eu tenho meu time na mão. Você nunca vai ter o time na mão, você vai estar sempre na mão do time. Porque se a turma não quiser fazer, a turma não faz. Vou dar um exemplo, já que você era de futebol. Eu fui fazer uma palestra para um time de futebol, um técnico me convidou e eu fui falar para os jogadores. E no final, a gente teve um coffee, conversar ali e tal, e o capitão do time falou uma coisa para mim, que eu disse, eu levei isso para a área corporativa. Ele falou assim: se o técnico chegar aqui, ele não for uma pessoa humilde, ele não for uma pessoa que nos escuta, não for uma pessoa que agrega, a gente se junta e perde 2 partidas. Você entende? Então isso serve para qualquer time. Isso serve para o time que você lidera de futebol, serve para o time que você lidera na tua empresa. Veja, é o time que faz. Você nunca pode dizer que eu tenho o time na mão. Não tem um time na mão, você está na mão do time. O que você tem que ter certeza é que o time te respeita, você tem a confiança e o respeito do time. Essas 2 coisas, para mim, são os carros-chefes de qualquer relação: confiança e respeito. E aí vem o terceiro, que eu acho que ele fecha com algo que é fantástico: confiança, respeito e admiração. Quando o time te admira, cara, o time vai com você de mão dada e pula no precipício, sabe? Não tá nem aí, né? Eu falo que eu brinco dizendo que qualquer relação, a base é a confiança, né? Eu acho que uma pessoa que não tem confiança na outra, ela não consegue viver. Então, quando um gestor chega para mim: Jairo, tem uma pessoa que trabalha comigo que eu não confio, eu disse, então demita. Porque assim, não dá pra, né? Eu digo, é igual um casal que diz assim, um não confia no outro. Amor, você tá onde? Eu tô no engarrafamento. Buzine. Gente, aí, né? Então, cara, não dá, não dá, né? Então a gente precisa ter a base. E a segunda base é respeito. Aqui a gente já tem uma questão que eu trabalho muito, que é a questão de que as pessoas têm a ideia do chefe, do cara que manda, do cara que é bruto, né? Então, assim, o homem tá aí hoje. O homem tá aí. Eu fui fazer um projeto dentro de um hospital uma vez, quando o diretor médico chegava, o vigilante já mandava um WhatsApp lá pra dentro: águia no ninho. Todo mundo corria. A águia no ninho se espalhava no WhatsApp, porque assim, águia no ninho. Então todo mundo corria porque o dono chegou. Então assim, a gente precisa tirar essa história de que as pessoas não precisam ter medo do líder. Então toda vez que eu tô fazendo uma palestra pra liderança, eu tento tocar ele em que ele perceba o que ele tá fazendo. Como o comportamento dele está influenciando no resultado dele. Porque o resultado dele vem do time. Se o time está engajado, se o time está com ele, ele consegue o resultado. Se o time não está, ele pode até trocar o time todo. Ele troca todo mundo, mas o problema está com ele. E é uma coisa muito difícil, Rembrandt, de se ver. A gente tem uma dificuldade de ver onde a gente está falhando. Eu fui fazer uma vez um projeto de... A gente tem um trabalho de mentoria, que é um outro trabalho que eu tenho, que eu trabalho os gaps comportamentais, que são aquele momento onde a pessoa não se vê que está com problema, mas a equipe toda vê. Porque eu digo que tem aquele eu cego que é assim, eu não vejo o que eu tenho, mas todo mundo vê que eu tenho. E aí a empresa me chama para trabalhar isso. Eu fui eu estava lá em Macaé, no Rio de Janeiro, eu fui fazer um diretor de um banco, eu fui fazer uma avaliação com ele. E ele fez uma autoavaliação, fez um questionário e tal. Eu disse: tem alguma coisa que o senhor está vendo? O senhor viu que o senhor não concorda, que não está bem. Ele disse: isso aqui está errado. Eu disse: o quê? Eu não sou de jeito nenhum impaciente nem intolerante. Essa porcaria tá errada. Isso eu tô vendo. Eu tô vendo. A gente não consegue ver. Porque pra gente é muito difícil ver. Que é o eu cego da gente. A gente não vê. Mas se todo mundo, né? Tem 3 pessoas. Um te chama de cavalo. Você tem que rir. Se 2 chamam, tem que pensar. Se 3 chamam, compra, né, a ferradura. Porque assim, não é possível. Então, não se ver é algo que eu busco muito dentro do stand-up. Ó, será que você tá vendo? Porque eu brinco muito e tem um jargão que eu uso muito que é assim: gente, eu sei que você não é assim. Eu sei que não tem gente assim. Mas você acredita que o chefe, quando ele é ansioso, a equipe não consegue trabalhar porque ele fica toda hora pedindo a mesma coisa? Né? Ele pede tanto
que tem que ser na velocidade dele. Ele pede tanto que acaba ele fazendo aquilo que ele pediu. Ele diz assim, ó, liga para esse cliente aqui, isso é 8 da manhã. Liga para esse cliente aqui 10 horas. Isso é 8 da manhã. A pessoa, vou ligar, chefe. 8h30 ele passa. E aí, já ligou? Aí, não, então vou ligar, chefe. Vai dar 9 ainda, tá bom. Aí 15 para as 8, 15 para as 9 ele passa de novo. E aí, já ligou? Chefe, vai dar 9, calma. Aí 9 horas ele volta. Ó, já liguei, já resolvi. Precisa ligar mais não. Quer dizer, ele não consegue esperar. Como é que essa equipe é? Toda ansiosa. A equipe é toda ansiosa. Porque acaba contagiando a equipe toda, né? Então, quando eu tô falando pro líder, é isso. O que eu não falo? Quando o líder tá lá junto com o seu colaborador, eu não falo sobre alguns tiques que pode atrapalhar ele. Aí eu falo sobre o colaborador ajudando o líder, que é entendendo como é que o líder é, entendendo como é que o líder trabalha, como é que ele funciona. Porque na hora que a gente entende como o líder funciona, né? Não é o que ele gosta, é como ele funciona. Não é o que eu gosto ou o que eu não gosto, é como eu funciono. Por exemplo, eu funciono assim, me diz a verdade, mesmo que eu não goste. Eu funciono com a verdade. Então, chegou atrasado na sexta de manhã, o que foi que houve? Chefe, fui pra balada, perdi a hora. Pronto, ótimo, eu funciono com a verdade. Agora, não vai mentir dizendo que tua mãe teve um problema, que tu levou ela na UPA. Não mente, porque se eu descobrir, eu vou te botar pra fora. É assim que eu funciono. Então, diz a verdade, que eu vou ficar tranquilo, sabe? Cadê? Por que você não mandou e-mail? Chefe, eu acabei esquecendo. Esqueci. Diante da demanda ontem, eu esqueci. Tá, então manda hoje, mas me diz a verdade. Não diz assim, eu mandei, mas eu acho que deu um problema na TI que não saiu. Não, não mente. Então, é assim que eu funciono. Não é como eu... Veja, não é eu gostar, é como eu funciono. Eu funciono dessa forma. Eu acredito que é melhor pra mim trabalhar dessa forma. Tem líder que diz pra mim, Jairo, eu grito. Esse cara, gritar, você acha certo? Eu disse, não, eu acho certo gritar. Beleza. Beleza, aí eu faço, é certo, tá bom. É positivo estar gritando? Eu falo, não. Funciona pra você? Ele funciona. Mas é positivo estar gritando? Eu disse, não. Veja, é certo, funciona. Mas não é positivo, você tá feito um doido gritando. E como reagem os seus liderados, Como é né? que reage? Porque o último gestor que eu vi que gritava e dava certo foi Tarzan. Ele gritava e os bichos corriam. Né? O resto eu nunca vi. Não é? Então, a reflexão sobre como cada um trabalha. Então, só que quando a gente começa a rir ou de nervoso ou de reflexão. Tá? Eita, eu faço isso. Né? Eu gosto de dizer, Ambra, você já foi líder em algum momento da vida, de equipe, eu já fui. Todo gestor, todo líder, ele tem um apelido. Ele não sabe, mas ele tem. Não sabe. Ele não sabe, mas ele tem. Ele tem um apelido. Então, tipo, Bruxa de 71. Eu tinha um colega que dizia assim, cara, eu sou tão agoniado, tão angustiado, tão ansioso, que meu apelido aqui eu descobri que é Resumindo. Então as pessoas começam a falar assim, resumindo, você quer o quê? Então as pessoas dizem assim, vamos na sala de resumindo? Tava na sala de resumindo agora numa reunião. Então ele virou resumindo. Ele virou resumindo. Porque o cara não tem, entendeu? Ele não tem paciência de ouvir, né? E tem gente que tem que falar e tem gente que tem que ouvir. Então a vida é isso, né? E essa nova relação agora do líder com o liderado, né? Com o chefe e o subordinado, com a coisa do compliance, né? Com todos esses cuidados que precisam ter hoje em dia. Duas coisas, né? Hoje a gente tem a questão das empresas terem o compliance, as empresas não aceitarem determinados comportamentos hoje. A gente agora tem uma norma regulamentadora, que é a NR1, que fala sobre saúde, bem-estar das pessoas. A gente fala sobre saúde, né? E relação socioemocional. A gente fala sobre as pessoas... O líder, ele tem que garantir que as pessoas estão no ambiente que é saudável psicologicamente para ele. Então, vê que coisa interessante. Quer dizer, o líder, ele tem que ser uma pessoa que garante que a pessoa vai ter saúde psicológica para fazer o trabalho, desenvolver o trabalho dela. E aí, eu costumo dizer o seguinte, você não consegue cuidar de alguém quando você não cuida de si próprio. Então, eu vou pedir para alguém fazer terapia, mas eu não faço. Eu vou pedir para alguém ser mais leve, mas eu não sou leve. Então, o líder, ele tem que entender que ele é o exemplo. Ele sempre vai ser o exemplo, né? Então, às vezes eu entro num local e vou ser atendido, por exemplo, ou estou ali estudando o local. Eu chego num café, vou estudar o café. Eu sei como é que o líder trabalha com aquelas pessoas, porque eu sei o nível de tensão que elas estão ali. Alguns lugares você não pode errar. Mas, gente, vê só, eu estou contratando uma pessoa nova e eu digo para ela, você não pode errar. E aí? Gente, todo mundo que é novo vai errar, sabe? Eu contrato um motorista e digo para ele, tá aqui o carro, você não pode bater. Quem tá na rua todo dia dirigindo, tá propício a bater, cara. Sem dúvida. Bater vai ser. Evita o máximo que você puder bater. Mas bater vai fazer parte. Se você bater, o procedimento é esse. Mas faz parte bater. Não te desespera, liga pra gente, a gente tem seguro, a gente se organiza. Veja, é diferente que se bater, você vai pagar. Veja, então a pessoa quando bate, ela vai esconder que bateu, porque ela não quer pagar, porque ela não pode pagar. Então é todo hoje um sistema que a gente precisa entender como funciona também a cabeça das pessoas e o que é que a gente quer pra gente, né? Quando você aumenta o nível de tensão da pessoa,
facilmente ela vai errar. Facilmente. Quem tá tenso erra. Tá? Gente, vamos pegar jogador de futebol de novo. O cara tá com salário atrasado, nada a ver, viu? Falar dos times daqui. Mas Não, o cara nada a tá ver. com salário atrasado, o cara tá com a pressão da família porque precisa pagar as contas. O cara fez um investimento de vir de outro estado para cá, deixou a família dele raiz para vir para cá, com a esposa, com o filho, e ele tá sem receber salário. E tem um técnico dizendo para ele: corra, faça o melhor, você não viu a bola não. Cara, ele não tá com a cabeça ali. Ele não tá com a cabeça ali. Então, é humanamente impossível, né, ele ganhar um jogo. Ou ele se esforçar. Ok? Então, assim, são coisas que a gente olha e dentro do ambiente corporativo é a mesma coisa. Tá? Eu tenho um líder que ele não conversa comigo, ele só grita. Ele não conversa comigo, ele só fala alto. Ele não conversa comigo, ele me desrespeita. E ele quer que eu trabalhe para ele. Trabalho não, cara. Eu vou fazer o meu, vou embora. Tá? Então, a gente precisa entender esse novo modelo de relação hoje. Primeiro que a gente tem essa condição do NR1, segundo que a gente tem uma geração que é diferente. Não tem a geração que... eu sou de uma geração que o trabalho era algo muito importante para a minha vida, eu não podia perder. Quando eu comecei em RH, 30 anos atrás, meu pai já era de RH, mas meu pai foi de RH de uma empresa. E tinham duas coisas que as pessoas tinham mais medo na vida. Primeiro é morrer, segundo perder o emprego. Então as pessoas morriam de medo de perder emprego. Branco, quando a gente ia demitir um funcionário, a gente pedia pro médico ficar de plantão, pra pessoa não passar mal. Hoje a gente vai demitir, o funcionário diz assim: tá bom, eu já tava com vontade mesmo. Vou tirar uns dias, ficar lá em Porto. Eu tá nem aí, cara. Depois eu vejo aí. Depois eu vejo o que é que eu vou fazer da vida, sabe? Eu vejo aí, eu vou. Se não é errado, eu pego uma moto, vou fazer alguma coisa. E tá tudo bem, vou entregar, vou rodar de aplicativo. Tá. Pronto, e assim, tá de boa. Não tô dizendo que tá errado, eu tô dizendo que é uma outra visão sobre trabalho. É uma outra visão sobre a relação que ele tem de chefia, de trabalho. E se a gente vier com o modelo antigo pro pessoal novo, não funciona, Rambra. Não funciona. A gente tem filho mais novo, a gente vê que a criação é completamente outra. Se eu dissesse metade do que a minha filha de 15 anos disse, se eu dissesse a meu pai metade do que ela me diz, nossa, tá em casa mais não. Eu tinha de sair de casa com 14 anos, entendeu? Porque é outra forma. É outro modelo de trabalho. Então, o líder tem que entender que existe outro modelo de trabalho hoje, né? Quando a gente vê as entrevistas do Bernardinho, né, a gente já vê que ele mudou o estilo dele. Ou ele mudava ou ele saía. É verdade. Tá? Aquela coisa de gritar. Não, de gritar ali. Berrar, O jogador chegou pra ele e fazia: não grita, que a gente se assusta e a gente paralisa. Ele veio de um time que o time anterior dizia: grita. Que a gente tá vendo que você tá ligado no jogo. Era um time que funcionava assim, funcionava, né? Funcionava de um jeito. Então, ou você muda teu estilo pra funcionar, ou você não funciona mais. O líder tem que ter essa visão clara. Não vai conseguir resultado se não mudar o estilo. Você se considera um líder? Sim, porque eu já liderei. E uma das coisas engraçadas é que quando a gente tá num palco, a gente lidera aquele palco. Por que essa pergunta, Rembrandt? Um cara falando de liderança o tempo todo. Sim, mas ele fala de liderança para outras pessoas. Sim. Né? E por isso a pergunta para você, né? E eu acho fantástico quando você pergunta isso, porque a gente tem que falar com propriedade daquilo que a gente já vivenciou. Ou daquilo que a gente vivencia. Então, como hoje eu faço mentoria de líderes, eu já fui líder. E é engraçado que as pessoas que trabalharam comigo, sob minha gestão, na época que eu era líder, todas que me encontram falam: foi muito bom trabalhar com você. Eu aprendi com você. Então, isso é um legado muito legal que a gente deixa. Então, assim, a liderança é um exercício diário. A gente é líder primeiro da nossa vida, depois a gente é líder da área que a gente domina, depois a gente é líder de alguma coisa que a gente acredita que a gente gosta de fazer. Tá? Então a gente precisa entender liderança como um ponto de partida e de perfeição ou perto da perfeição daquilo que a gente mais faz, que tem muito a ver com o propósito, né? É quando a gente percebe que a gente é bom naquilo e aquilo que a gente é bom serve para melhorar a vida de outras pessoas. Aí é fantástico. Aí é tudo, tudo, cara. Sabe? É o êxtase, né? É o que a gente chama de estado de flow, é aquela coisa. Você começa a fazer uma coisa que você perde a noção da hora. Quando eu tô no palco, eu perco a noção da hora. Se alguém não controlar, que é 1 hora de palestra, eu vou ficando, porque eu gosto de contar história. Eu gosto de contar história. Se a equipe tá engajada ali, eu vou contando história. E uma coisa que eu coleciono é história. Todo dia, se você pega um táxi, você pega um Uber, você vai ouvir uma história. As pessoas são movidas por história. Desde criança, se você observar, todo mundo que tá vendo a gente, o desafio, chega num restaurante, chega num bar, dá uma olhada nas mesas ao redor. Se alguém estiver contando uma história, tá ele contando, todo mundo calado. As pessoas adoram histórias.
as pessoas gostam. Hoje tem muitos memes aí falando que, Uber, né, falando que a pessoa começou a contar uma história, chegou o destino, a pessoa desceu do carro e, pô, eu tô aqui angustiado porque eu não sei o final da história. Porque todo mundo gosta de história, cara. Então, assim, contar histórias é algo fundamental para a vida. A nossa vida é baseada em histórias. Você tem várias histórias. Se você, pô, o teu tempo de jornalista, caramba, o teu tempo de jornalista dentro do campo, foi várias histórias. Na rádio, fora do campo, várias histórias. Na TV, várias histórias. Tem história pra caramba. Aí vamos pegar o campo familiar, história de casa. Ah, já tem várias. A gente tem várias histórias. Ontem, a gente reúne a família, tá com o pai, com o irmão, não sei o quê. Começa a vir as histórias. Tu lembra? Começa a vir as histórias. Então, a gente é movida por história. Então, contar história é algo fundamental para a vida. E você faz essas provocações, né? Adoro. Onde você anda, onde você está. Você provoca para ouvir essas histórias. Adoro, porque assim, vem cá, como é teu trabalho lá? Tem alguma coisa que aconteceu lá? Pronto, começa a partir daí, eu já vou pegando, né? Então, eu tava, muito engraçado, eu tava fazendo um projeto com um pessoal que trabalha embarcado na plataforma, né, dentro do mar, lá em Macaé, né? E aí, eu ouvi um falar assim, nossa, caramba, se amanhã chover, o helicóptero não sobe, a gente não vai pra plataforma, porque se chover, a gente vai ficar no hotel. Aí, quando eu tava na palestra, eu falei assim, gente, vocês acreditam que tem gente que fica rezando pra chover, pra não ir trabalhar? Não, eu não acredito nisso. Eu sei que aqui não tem ninguém, mas assim, tem gente, aí começa a rir. Então assim, porque essas histórias são engraçadas, né? A ver, o cara tá ali sendo pago pra trabalhar, mas é assim, mas se chovesse... Era bom demais, mais alagasse. Um dia aqui no hotel. Se chovesse, alagasse, meu irmão, ia ser bom demais. Muito bom, muito bom. Quando é que você despertou para essa coisa de observar o comportamento humano? Foi sempre assim? Desde criança você tinha essa curiosidade? Eu sempre gostei muito de ver as pessoas que trabalhavam, as que estavam na rua. Eu sempre fui muito observador de pessoas, né? Então, depois eu vi que observar as pessoas não era só observar as pessoas. Quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu vi que o que eu focava não era observar as pessoas, era como as pessoas se comportavam. E aí eu fui aprofundar estudos em como o comportamento, ele só faz duas coisas na vida, ou ele te ajuda ou ele te atrapalha. Então você tem comportamentos que te ajudam e tem comportamentos que atrapalham pra caramba. Então, eu tô falando de, por exemplo, você ter um comportamento que ele é assertivo do ponto de vista que é um comportamento que lhe preserva. Em alguns momentos você tá vendo que você precisa ficar calado. E esse ficar calado não é que você é fraco, não é que você não quer se posicionar, é que naquele momento você vai ganhar muito mais se ficar calado do que falar. Porque a fala, ela pode ser interpretada de maneira errada. Não é uma fala legal. Então, eu vou falar com o meu líder naquele momento que ele está muito irritado. Naquele momento eu não falo. Ele diz, você tem alguma coisa para dizer? Não. Mas se em outro momento eu for dizer para ele, ele vai dizer assim, muito legal o seu ponto de vista. Então, é a gente entender que o comportamento ele pode ajudar, mas ele pode atrapalhar. Eu já vi gente muito boa, mas muito boa, tecnicamente, que se perdeu por causa de comportamento. Muito boa. Cara que é uma referência daquele assunto, daquele... A gente mas tem o várias comportamento histórias. não... A gente tem várias histórias, Rembrandt, de profissionais muito bons, que por algum momento o comportamento... Porque, vamos lá, quando eu falo de líder, eu falo que o líder, quando ele bota o pé na liderança, ele vira uma pessoa pública. Todo mundo sabe onde ele estava, sabe o que ele estava fazendo. Então ele precisa tomar muito cuidado. Não tem mais, eu sou anônimo, não tô por aqui, ninguém vai saber quem eu sou. Acabou isso. Acabou. Hoje acabou. Hoje você sabe que se você tem uma discussão acalorada com alguém, na mesa de um restaurante já tem alguém filmando. Tem outra pessoa filmando. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse processo. Então o comportamento Jairo, se você pensar no que hoje é o maior investimento que alguém pode fazer, é na inteligência emocional. É lidar com as suas emoções. É saber que hoje eu não estou bem, eu vou ter que me preservar. Eu não posso entrar na pilha de ninguém. Okay? Hoje eu tenho que me preservar. Por quê? Nós somos humanos, nós temos nossos limites, e quando eu vejo alguém estourando dentro do ambiente de trabalho, eu vejo que não era um ambiente de trabalho só. Ele tem uma carga que ele traz na casa dele, ele tem uma carga que ele traz dele próprio, tá? E a gente precisa entender esse processo. Quando você está gritando comigo, não sou eu que preciso de ajuda. É você que está gritando. Eu estou de boa. Você que está precisando de ajuda nesse momento, né? Então, desde criança que eu observava os comportamentos das pessoas e eu começava a ver por que fulano grita e por que fulano não grita. Por que fulano reage e por que fulano não reage. Por que fulano só resolve na porrada e o outro, ele resolve conversando e o outro não resolve. Porque eles têm comportamentos diferentes, né? E a gente traz muito isso da família
do dia a dia. Você, eu, nós temos muito de líderes que a gente teve, que a gente admirava, porque se a gente não admirasse, a gente não pegava. Então, a pessoa diz assim, como você é organizado? Deixa eu te dizer, eu tinha um chefe que era organizado. Ele só queria tudo organizado. Aí ele me ensinou. A gente pegou o melhor dele. É. Né? Rapaz, eu tinha um chefe que ele não brigava com ninguém, tu acredita? Ele conversava baixinho. Aprendi. Então a gente sai pegando o que é bom, sabe? Eu digo que a gente, quando tem alguém muito ruim na vida, a gente também aprende como não deve ser, porque a gente passa na pele. Era isso que eu ia perguntar. E a gente aprende alguma coisa ruim? A- Não, né? Eu acho que a gente aprende a não utilizar A aquilo. não né? utilizar, diz assim, bem, eu sofri pra caramba, né? Então a gente Não diz quero assim, que ninguém vá não sofrer, quero né? que ninguém sofra, né? A gente É. diz isso pros filhos, ó, deixa eu te dizer, não quero que você passe o que eu passei. Eu acho que a maior eu digo que a maior característica quando a gente vê de um pai que se torna pai, né? Quando ele cria uma família, o primeiro momento que ele tem, ele diz pro filho isso. Deixa eu te dizer, tu tá tendo uma oportunidade que eu não tive. Tu tá tendo uma escola que eu não tive. Aham. Tu tá tendo não sei o que eu não tive. Porque ele quer fazer a melhoria desse processo. É. Né? Então, assim, seja melhor do que eu. Pega o que é bom, pega os valores, pega a base, seja você, mas seja muito melhor que eu. Que é isso que a gente preza, né? Para o filho ser melhor que a gente, porque a realização da gente é ver ele num patamar muito melhor que o nosso, né? Então, é sobre isso, né? Semana passada eu estava no bate-papo sobre o Dia dos Pais e me perguntou assim, o que é que de fato é um abraço de um filho? Eu disse, o abraço de um filho é melhor que qualquer aplauso. Porque ali é a certeza de que ele está reconhecendo que a gente está fazendo certo. Mesmo que naquele momento a primeira visão foi errado para ele. Mas a gente não quer o pior, a gente não quer o erro, a gente quer o acerto. Uhum. Só que às vezes a gente tem que cortar um pouquinho da carne ali para poder mostrar que o acerto dói, É. né? E que não é fácil, né? Então, eu acho que a gente mistura um pouco e não dá para separar, Rembrandt, o que a gente é na família e o que a gente é no trabalho. Não dá para separar. Não dá. A gente é uma coisa só. Tem líder que a forma que ele trata os filhos, ele trata o colaborador. Ele senta aqui, cara. Uhum. Eu vou falar uma coisa para você porque eu me preocupo com você. É aquela coisa, tem chefe que é um pai, É o né? pai, é. E aí tem que ter a dosagem para entender Ou o uma seguinte. mãe. É uma mãe. Dizer o seguinte, não sou teu pai nem sou tua mãe. Uhum. Mas eu tenho responsabilidade sobre você. Eu não vou deixar você se ferrar. Eu vou pelo menos te dizer que você vai se ferrar. Uhum. Se você for por esse caminho. Mas a decisão é sempre tua. Mas a gente tem a necessidade e eu digo que a obrigação do líder é mostrar. Se você for por aí. Pela minha experiência, pelos anos que eu tenho, por tudo que eu já passei, não vai ser legal. Mas se você quiser ir, vá. Mas eu tô te dizendo que não vai ser legal. Mas a decisão é sempre da pessoa. A gente nunca pode decidir pelo outro. Mas a gente pode mostrar. A gente pode dizer pro outro, ó. Então, eu costumo dizer, ambiente, ele tem que ser leve. O stand-up corporativo, ele mostra. Eu posso falar de coisa séria, eu posso ser sério, eu posso entregar resultado, mas eu não preciso ser chato. Perfeito. A gente não gosta de ninguém chato. A gente detesta gente chata. A gente quer distância de Quer gente distância. chata. Se tiver na família gente chata, a gente diz, ó, vamos convidar todo mundo, mas fulano, convida não. Fulano é chato, não deixa ele na casa dele, porque ele vai chegar aqui e vai tumultuar. É. Vai deixar o ambiente carregado. É chato, é chato. pesado. Ou então a festa só começa quando ele vai embora. Porque toda história que eu digo de grupo de família, né? Todo mundo faz parte de grupo de família. Você tem que fazer parte de 2 ou 3, porque tem um grupo pra falar mal daquele outro grupo. Né? Então você tem que. Opa, Se tô você aqui. não tá nesse grupo, porque você tá sendo falado naquele grupo lá. Você é o chato. É. E em casa, como é? Cercado de mulheres, né? Filhas, Rapaz, a minha esposa, vida é assim, né? Uma esposa, 2 filhas. Eu sou casado pela segunda vez, aí tem uma filha que já mora sozinha. Uhum. Quer dizer, eu achei que ela morava sozinha, que toda vez que eu chego lá, o namorado dela tá lá. Então, eu tenho uma filha que é psicóloga, né? Trabalha aqui em escola, trabalha com criança. Eu tenho uma de 15, uma de 12 que moram comigo. Eu tenho um enteado de 23, tá terminando engenharia agora. E a minha esposa, né? Que hoje é dedicada 100% à nossa filha mais nova, que tem 12, né? Ela tem TEA e ela desenvolveu 2 anos agora diabetes tipo 1. Então, assim, tá numa Tem que ter um adaptação de tudo. E a minha Uhum. esposa é que faz todo o processo de acompanhar, de estar junto e estar fazendo, né? Toda essa adaptação dela a esse novo momento, né? Uhum. Adorava doce e agora tem que maneirar nos doces, né? Adorava muita coisa que agora vai ter que começar a ter dieta. Então, ela tá aí nesse processo que eu digo que é que me ajuda a me equilibrar, porque às vezes eu passo a semana toda fora, né? Eu faço muitas vezes 4 estados por semana a 5, né? Então, hoje eu tenho uma agenda bem maluca, chego a ter 17 palestras mês. Então, assim, 17 meses. 17 meses. É. Então, assim, muito bom.
né? Eu não tô reclamando, não, graças a Não, Deus. claro. Mas assim, você Muito tem pouco trabalho. tempo em casa, né? Pouco tempo em casa. Chega num dia, no outro já precisa viajar, já Isso. tem que estar no outro estado. E aí entra a história da gente dar qualidade pro tempo. Hum. Né? Eu acho que a qualidade pro tempo é tudo. Então a gente anda de bicicleta, a gente vai à praia, a gente sai, a gente conversa, a gente toma café, a gente faz comida junto. Você tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, porque hoje não é o que você dá, hoje é a experiência que você vive. Uhum. É muito mais importante a experiência que você vive. As lembranças que eu tenho do meu pai, acho que eu tenho poucas lembranças de presente que eu ganhei. Mas eu tenho muita lembrança de momentos que eu estava com ele. Momentos que a gente saiu para pescar, momentos que a gente saiu, né? Engraçados que a gente teve. Então, eu acho que a gente precisa caprichar dos momentos. Esses marcam mais do Muito que mais. qualquer presente, qualquer objeto. Qualquer presente, que... qualquer objeto. Você vê, até dentro do mundo corporativo, Rembrandt, se você perguntar para um colaborador hoje, você quer um presente ou uma viagem? Ele vai dizer, eu quero viagem. Uhum. Entendeu? Vamos lá. Você dá um presente para o teu colaborador, você dá um perfume para ele vai gostar. Mas se você der um jantar no restaurante que ele nunca foi, ou que ele não vai desembolsar aquele valor porque ele acha muito caro, Uhum. ele vai ter uma experiência. Ele vai dizer, rapaz, eu já jantei lá. É top, é maravilhoso. Mas eu não pagaria. Eu fui porque me deram. Mas aquela memória ali, Mas aquela memória fica. para sempre. Né? Aquela memória fica. Cara, é fantástico. E a gente sabe disso, né? Experiência é tudo. Hum. A pessoa dizer assim, não, mas eu tive no hotel tal, eu fui no resort, fiquei lá com a minha família, não é? Então, assim, é fantástico. Então, a vida, ela é feita pra gente passar por boas experiências, entendeu? A gente precisa aproveitar. E hoje é um tema que eu estou trabalhando muito, que é o tema de felicidade, que as pessoas precisam entender que felicidade é um estado imaginário. A gente precisa imaginar a felicidade dentro da gente e ela vem, sabe? E é tão engraçado que eu conto essa história nos stand-ups, Rembrandt, que é... Você já deve ter passado por isso. Você já achou dinheiro na carteira que estava perdida assim? Do Sim, nada você achou... Sim. A gente acha R$100 ali. Meu Deus, achei R$100. Pronto, parece Você faz uma festa. caramba! Né? E assim, vou gastar porque eu não tava contando com ele. Já vou gastar, né? Então, mas isso é momentâneo. Você passa 2 dias no máximo de alegria. Agora perde R$100 pra tu ver. Tu passa 15 dias dizendo, rapaz, eu tô doente, que eu perdi R$100 quando eu fui correr, tava no short, caiu, eu perdi. Você passa um mês. É exatamente isso. Então a gente valoriza muito mais os momentos ruins do que os momentos bons. A gente vai virar a chave e começar a dizer assim, caramba, como foi bom esse momento. Não tem um só momento de stand-up que eu faça, que eu chego no hotel, ou eu chego em casa e eu não celebre. Eu celebro todas as vezes. Eu celebro. Eu tomo minha garrafa de vinho, eu tomo uma taça de vinho, eu tô no hotel, eu brindo comigo mesmo. Uhum. Porque a gente precisa celebrar. Celebrar significa dizer pro cérebro, vamos mais. Vamos repetir esse negócio. Deu certo, né? Reforço positivo Funcionou. o tempo todo. Aí eu tenho um momento ruim, eu fico lá no momento ruim, eu fico pensando nele o tempo todo pra ficar mal. Não, cara, eu quero ficar bem. Mas isso é muito legal. Celebrar as mínimas conquistas. Tudo. Pô, fiz bem demais. Cara, vou celebrar comigo mesmo. Não tem ninguém aqui. Mas se tô com a família, vou celebrar com a minha família. Hoje você abre a câmera do celular e brinda com a família. Pessoal, verdade, legal verdade, e tal. verdade. Às vezes eu tô muito tenso, ligo pra minha esposa, tô tenso, tem uma palestra assim, o briefing foi esse. Ela, não, vai dar tudo certo. Liga pra mim quando acabar. Aí eu acabo, já tô com uma taça de vinho. Já sei que foi tudo ótimo. Tô aqui. Né? Então é isso. E eu digo que a gente, às vezes, Rembrandt, não sei se você concorda comigo, mas assim, às vezes, a gente tumultua um processo que não precisava tumultuar, cara. Que era tão simples, né? Era simples, não tumultua não, sabe? A gente vai tumultuar, vai tomar satisfação de um negócio que já passou, sabe? Porque fica com raiva, guarda mágoa no coração, não porque fulano disse uma coisa... Já disse, já passou, dito, já passou. Cara, a gente amadurece. A gente amadurece. E eu digo que a gente, depois de 40 anos de idade, a gente começa a ver que a gente fez questão por um monte de coisa que não devia fazer. Aí a sacanagem, a gente só tem mais 40 pra viver. Depois que a gente aprende. Depois que aprende, depois que aprende, podia ter uns 100, né? Não tem, pelo cara. menos isso. Você tocou agora num ponto, assim, você pode até não concordar comigo, mas te incomoda isso de as pessoas... Nunca. Alguém não concordar com você? Nunca. Nunca subi num palco com a pretensão de ser dono da verdade. Nunca. Quero que todo mundo saia daqui. Já teve um que tá assim, eu não concordo com você, eu disse, de boa. Quer contra-argumentar? Pega a parte que você não concorda e despreza. Agora, se você concordou com alguma coisa, leva. Já valeu essa a pena. Parte aí tá massa. Né? Porque eu não vou concordar 100%, mas eu não vou concordar 100%.
Eu leio um livro, eu vejo um podcast, eu vejo um debate, eu não vou concordar 100%. Mas tem alguma coisa que eu disse, não, mas ali, aquele ponto, tudo bem. Então, aquele ponto, tudo bem, você pega ele, pra mim tá ótimo. Pega aquele lá que seja tudo bem, né? Porque eu acho que a gente não discorda 100% de todo mundo, nem concorda 100% com todo mundo, né? A gente tem ali 1% que a gente diz, opa, fiquei na dúvida. Pronto, pega essa dúvida e vai pensar. Ah, porque você fala uma coisa e não é tão fácil assim. Eu nunca falei que era fácil. Eu falei que era possível. Nada é fácil. Só que é mais fácil. É possível de uma forma diferente para um do que para outro. Tá? Então eu digo que estar na mesma tempestade faz parte. Agora os barcos eles são diferentes. Isso aí é muito importante, Os né? barcos são completamente diferentes, né? Saber essas diferenças, né? Conhecer Tá na essas tempestade, diferenças. mas o barco é outro. Me diga uma coisa. Eu vi recentemente você contando uma história corporativa, né? A questão do cafezinho lá na Copa. Tô lá na Copa tomando meu cafezinho, e aí chega um outro colega, e aí faz um comentário sobre um terceiro colega e tal. Como deve ser o nosso comportamento lá na Copa, no cafezinho? Vamos lá. Essa história do cafezinho é engraçada, da Copa, né? A gente tava no período de Copa do Mundo, e aí eu tenho uma pessoa de uma agência que trabalha comigo, é o Natan Jairo. Vamos falar de Copa na Copa? Disse, pô, fantástico. Aí vamos falar de Copa na Copa. Cara, a Copa, são dois lugares muito interessantes das empresas, Copa e banheiro, né? O banheiro é fantástico. Quantas vezes eu vou usar o banheiro antes de começar a palestra e escuto? Tem uma palestra aí, cara, coisa chata, uma hora dessa. Espero que o cara não seja chato, porque se for, vou levantar e vou embora, eu vou ser mal educado, né? Eu até tô ali escutando. Quando alguém chega na Copa pra falar de outra pessoa pra você, pode ter certeza absoluta do que eu tô falando. Ele tá falando mais dele do que do outro. Porque quem fala do outro de forma pejorativa tá falando mais sobre ele do que do outro. Porque que confiança você tem que essa pessoa não vai falar de você ou não já falou de você em algum momento? Então, assim, o que a gente tem que fazer dentro de uma Copa? Ah, eu queria falar sobre fulano. Não interessa, cara, não, né? É sobre você? Não, então, assim, não fala sobre fulano, porque assim, a gente não sabe. Ah, mas Jairo, um comentário sobre o chefe, que a gente saiu chateado da reunião, faz parte. Tu viu o que o chefe falou? Ah, meu irmão, tá, não concordo não, vou lá falar com ele. Vai lá e tal. Beleza, comentário. Mas quando eu tô de forma pejorativa, quando eu tô levando fofoca, porque a fofoca eu não sei de onde veio. Todo mundo começou falando. E eu tô reproduzindo algo que eu não tenho fonte. Né? Eu sei que o jornalista ele tem que preservar a fonte, mas a fofoca não precisa preservar a fonte, não. Diz quem foi que fica fácil. Verdade. Diz quem foi que fica fácil pra gente descobrir, né? E tem algumas pessoas dentro do ambiente de trabalho que eu tenho certeza que eu vou lhe dizer, certeza, 100%. Ele não trabalha, ele tá lá só pra olhar a vida dos outros e fazer fofoca. Adora. Sabe? E tem uma coisa pior, que o homem, quando ele é fofoqueiro, é pior que a mulher. Que diz que mulher é fofoqueira, não. O homem, ele é muito pior que a mulher. Tem uma concordando comigo ali. Entendeu? Quando ele fica pós-graduado na fofoca. Pós-graduado na fofoca. Tem duas coisas. O homem, ele é imaturo em relação à mulher. A mulher é muito madura. A mulher, entre 18 e 21 anos, já tá madura. Ela começa a trabalhar e focar no trabalho dela. O homem, ele não sai da quinta série. Ele fica na quinta série. Ele quer estar na quinta série. O homem só amadurece entre os 65 e 71. Ele demora porque ele fica, sabe? É aquele que fica se escondendo atrás do garrafão pra dar susto no outro. Não sei. Homem, eu nunca vi uma mulher se esconder atrás do garrafão pra dar susto na outra. O homem, independente da idade, ele diz, bora. Ele faz. Ele faz. Porque o homem é diferente da mulher. É diferente. Aí, quando ele quer ser fofoqueiro, ele investe. Entendeu? Ele vai estudar. Ô Jairo, você se prepara para as palestras, mas assim, focado naquele tema, Sim. Tem um briefing, olha, a gente quer explorar determinados assuntos aqui. Sim. Quais são os pedidos que você recebe em maioria? O que é que mais te pedem para falar nessas palestras? Vamos lá. O tema de protagonismo, tá? Atitudes vencedoras, o trabalho em equipe, liderança, e dentro do tema de liderança, comunicação, feedback, que é um ponto que eu quase 100% eu tenho que falar de feedback. Por que a gente gosta tanto de feedback, né? De ter esse retorno, de saber o que é que as pessoas acharam do nosso trabalho. Por duas coisas. Primeiro, pela própria vaidade nossa, tá? E nosso ego. A gente quer ouvir elogios. A gente quer ouvir. Quem não gosta? Mas se for uma crítica, como é que a gente... Aí é que tá. Aí eu preciso entender que, dependendo de quem está criticando e como está criticando, é que a gente estressa ou não. Vamos lá. Eu estou recebendo uma crítica de alguém que está muitos anos na minha frente em relação ao que eu faço, a conhecimento do que eu trabalho, e ele está dizendo, olha, não tá legal, não foi legal,
eu vou baixar a cabeça e vou respeitar, porque ele é uma pessoa que já vivenciou aquilo que eu vivenciei, ele entende da minha área, ele entende do meu negócio, ele tá me criticando, joia. Agora, quando eu recebo uma crítica de quem não sabe o que é e tá querendo criticar, vamos lá. Tec Futebol, vamos pegar futebol de novo. O cara recebe várias críticas, mas recebe crítica de quem nunca foi nem técnico. Então, cara, ele recebeu a crítica de um técnico, que já foi um técnico da seleção brasileira, de outras seleções, ele recebeu essa crítica, ele vai dizer, pô, o cara tá baseado. Eu vou ficar calado porque ele tá baseado. No mínimo eu preciso respeitar. No mínimo eu vou respeitar. Vou dizer assim, ó, agora, a segunda questão é, como essa crítica chegou? Porque a gente pode dizer tudo que a gente quiser pra outra pessoa. A forma é que muda. Porque quando eu chego pra você com uma forma justa, querendo te ajudar com uma crítica, ou querendo te mostrar um lado que você não viu, ótimo. Agora, quando eu quero diminuir você, fazer você se sentir mal, né? Diminuir você, fazer você se sentir mal com a crítica, aí a crítica pesa. E aí a gente não pode. Então, tem muito líder que é assim, é pro teu bem, mas a pessoa não quer dessa forma o bem. Entendeu? Eu digo que tem líder que não dá feedback, dá coiceback. Né? Então ele dá o coiceback e diz, é pro teu bem. O cara, eu não quero não. Eu não quero não, tá? Eu não quero não. Então crítica pra mim ela é bem-vinda. Agora, desde que a pessoa esteja fundamentada, baseada e de fato seja uma pessoa que conhece aquilo que tá falando. Quando ela não conhece, uma crítica infundada, cara, sem fundamentação, você fica... Esse cara sabe o que da minha vida pra estar falando isso? Sabe? A pessoa chegar e dizer assim, Jairo, você você não tem presença no palco. Eu digo, você trabalha com palco? Você é diretor de palco? Você já fez? Não, mas eu não gosto. Veja, é pessoal, então não tem a ver com... Eu não sei, é pessoal, você não gosta. Porque você fica andando só para aquele lado. É um gosto. Veja, o gosto pessoal é pessoal. Já tô falando, não tem assim, né? Então não tem essa história. E é engraçado que algumas pessoas, Rembrandt, elas não gostam da gente de forma gratuita. Tem gente que gosta da gente de forma gratuita. Olha pra gente, gostei de você. E tem gente assim, não sei, você nunca me fez nada, eu não gosto de você. Então, assim, é complexo isso, né? Então, eu não recebo crítica. Quer dizer, eu não gosto de receber crítica quando a pessoa simplesmente não gostou porque não gostou. A crítica vazia, a crítica pela crítica, não funciona, não funciona. Eu acho que quando alguém chega pra mim pra dizer, olha, vou te dar um toque, é uma crítica, mas eu quero te dizer, seria bom que você falasse desse tema desse jeito. Poxa, fantástico, ótimo. Porque para ele não serviu, para ele... Então, ótimo, legal, não tem problema. Por exemplo, em um momento, lá atrás, quando eu comecei, eu estava fazendo uma palestra e eu pedi para as pessoas levantarem e se abraçarem no início da palestra. Tinham 2 cadeirantes. E no final, um cadeirante falou para mim, não pede para ninguém levantar. Que você pode ter alguém com deficiência. Porque eu sou deficiente e o pessoal queria me levantar da cadeira. O pessoal praticamente me levantar da cadeira. Né? É muito ruim pra gente. Eu disse, excelente sacada sua. Muito obrigado. Então, hoje eu não peço mais pra ninguém se levantar. Hoje, com cadeirante ou sem cadeirante, no palco eu digo, gente, onde vocês estão mesmo, se cumprimentem. Tá tudo bom. Um bate no ombro do outro, tá tudo bem. Veja, foi a partir de uma crítica. Fantástico. Uma observação que faz todo sentido, eu nunca fui cadeirante. Incomoda a gente que é cadeirante porque o pessoal quer levantar a gente, arrancar a gente da cadeira. E a gente não levanta. A gente não tem força para levantar. Então, fantástico. Excelente. Então, assim, ter humildade de dizer, poxa, que legal. Esse cara, eu dei um abraço dele. É uma contribuição, né? Abracei ele lá, me agachei, abracei ele. Disse assim, muito obrigado, você me ajudou pra caramba. Ele, eu tava todo errado pra te dizer isso. Eu disse, não, de jeito nenhum. Que bom que você me disse. Porque o teu colega talvez teve a mesma percepção e não disse, não me ajudou. Você me ajudou. Então, é sobre isso, é sobre a gente... eu digo que dar um toque, fazer uma crítica, mas para que o outro melhore. Não é olhando que... Sabe, porque às vezes eu vou olhar uma palestra, eu vou olhar uma aula e vou lá no intuito de achar alguma coisa errada para criticar. Sabe? Porque eu já vou com essa intenção. Aí a gente vai achar, né? Se você for conversar com alguém para achar um erro, você vai achar o erro. Sempre você vai achar. Nada tá 100% perfeito, então você vai achar. Eu vou para aquele restaurante comer lá, mas eu vou procurar alguma coisa errada. Você vai achar. Se você pegar um dia que não tá bom da pessoa, você vai achar. Esse final de semana eu tava no Rio, essa semana eu tava no Rio, sexta para sábado. Eu cheguei no hotel muito cedo, 6 da manhã. Eu disse, meu check-in só pode ser às 15 horas. O rapaz disse, Eu digo, mas tem como eu adiantar o check-in? Ele disse, tem, o senhor paga e adianta o check-in. Eu disse,
mas o quarto só tá pronto às 8. Eu disse, cara, eu viajei a madrugada toda, eu saí de Recife 2h50 da manhã. Uhum. Minha palestra só vai ser à tarde, eu queria descansar um pouquinho. Ele falou, faz o seguinte, o senhor paga a meia diária e o senhor vai tomar café, já tá aberto o café da manhã, a hora que o senhor tomar o café da manhã, né, você fica um pouquinho lá, 8 horas eu libero o quarto. Isso é ótimo, já era 6h30, Uhum. fui lá. Quando eu cheguei na porta do restaurante, o rapaz disse o número do seu apartamento. Eu disse, eu acabei de fazer o check-in, não tenho apartamento ainda, mas eu paguei meu check-in e o rapaz disse que eu tinha direito ao café. Ele falou, tem sim, mas só um momento. Tem um rapaz aqui dizendo que pagou o café da manhã. Eu queria saber se pagou. Qual é o seu nome, senhor? Eu disse, Jairo, o cara tá me chamando de mentiroso, cara. O cara tá dizendo que eu quero passar um cheque aqui, eu não quero. Então, assim... É o jeito da pessoa É o jeito. Ele podia... abordar, né? Isso. Fazer um... Ele podia muito bem, né? Mas não é culpa dele. Mas assim, se eu procurar o defeito, um hotel fantástico, na Barra da Tijuca, se eu procurar o defeito, eu vou dizer, esse aqui foi o defeito. Uhum. Mas talvez ele não tenha sido instruído de dizer, deixa o cliente entrar, pega o nome dele, deixa ele entrar. Depois resolve o pagamento. Deixa ele comer primeiro. Ele tá com fome, ele tá estressado. Pois é. Ok? Então veja, tudo é comportamento. Tudo é como a gente vê, tudo é como a gente observa. Então, Rembrandt, se a gente quiser achar defeito, a gente acha, cara. É isso. E muito. É isso. Você vai a palestras de outros profissionais, de outros palestrantes? Adoro. Não para encontrar defeitos, claro, mas assim para você Pra dizer... inspirar. Inspiração, né? Pra inspirar. As histórias das pessoas inspiram você. Então, que você pega, e outra, querendo ou não, você pega um toque que você não tinha, você pega caramba, o cara fez uma coisa ali, cara, que legal, ele fez uma coisa ali que, pô, dá pra fazer tranquilo, dá pra eu adaptar pra mim. Uhum. Porque a gente é a soma de tudo que a gente vê. Ah, eu sou 100% criativo, mas a tua criatividade vem de uma inspiração de algo que você viu. Então, a gente precisa ver pessoas pra se inspirar. A gente vê uma coisa assim, caramba, como isso aí eu posso adaptar. Posso fazer tal coisa. Pô, né? O cara tá falando sobre isso, dá pra gente falar também. Dá pra gente falar, levar isso para o ambiente corporativo. Então quando eu vou palestra médica, eu vou palestra técnica, e eu vou vendo ali, né? Claro que se eu posso contribuir e dar um toque, ó, você é muito bom, mas usa um pouco mais de humor aí, porque vai ficar melhor ainda, que as pessoas gostam quando Você viu que as pessoas se conectam mais com você quando você contou a história? Sim. Então, contar história é tudo, né? Você tem uma passagem que é engraçada na tua vida, você conta, as pessoas se conectam na hora, porque todo mundo vivencia. A história faz você se transportar para aquele local e vivenciar com a pessoa aquilo lá. A gente é tudo criança. Criança faz isso, você vai contar uma história e ele começa a pensar, né? Era uma vez um garoto, assim, ele. O garoto é ele, então ele vai lá se transportando. A mesma coisa é a gente. Isso faz parte da sua mentoria também, né? Você tem pessoas que trabalham com você assim, que aprendem com você, formato de pegar eu digo que a tua história, se você contar a sua história hoje, eu consigo pegar a tua história e transformar pelo menos em 3 palestras, a tua história, que sejam boas. E aí, o que é que eu gosto de falar que a palestra tem que ter? A palestra tem que ter tom de verdade, primeira coisa, eu tô falando sobre a minha verdade. Ela tem que inspirar, não é dar receita. Faça isso que você vai ficar rico. Não, é inspirar. Aconteceu comigo e eu tomei essa atitude. E essa atitude fez eu virar a minha vida. Então, uma atitude pode mudar a vida. Então, que atitude você acredita que pode mudar a tua vida? Eu não estou dizendo que é a minha, estou dizendo que você tem que ter uma. Eu estou dizendo que a minha deu certo. Estou dizendo que você tem que ter uma. Né? E tem que ter verdade, tem que inspirar. E você tem que sentir a vontade de contar essa história. Então, pra mim é isso. Tem gente... Mesmo que seja assim uma história, às vezes que, né? Às vezes que é uma história que, sim, foi dramático. Foi dramático. Tem muita gente que é assim, né? Passa por um acidente, interrompe a sua vida de forma drástica. Aquela história, aquele dia a dia da vida dele e começa a aprender um novo dia a dia. E esse aprendizado vira inspiração. Entendeu? Então, eu tinha uma amiga que ela faleceu ano passado e ela lutou muito contra o câncer. E a gente conversando um dia, disse, eu queria fazer uma palestra sobre isso e tal. E eu disse, mas conta pra mim a história. Ela contou sobre todo o dilema dela, tudo como é que foi, as quimioterapias, tudo. Eu disse, cara, eu não tenho um problema. Quando eu olhei pra ela, eu disse, eu não tenho um problema. Ela disse, o que é que tu sugere de palestra? Eu disse, sugiro esse tema. Qual o tamanho do seu problema? Porque quando você conta a tua história, a gente vê que a gente não tem problema nenhum. Entendeu? Então, assim, qual o tamanho do teu problema? E ela começou a fazer palestras, qual o tamanho do seu problema? Tá? Eu quero saber o seguinte, quem tem problema aqui e tal? Todo mundo já mas qual o tamanho do teu problema? Eu vou contar o meu. Então, assim, né? Então, assim, quando a pessoa sai de lá dizendo assim, nossa, não tem problema nenhum. Que a gente acha que o problema da gente sempre é o pior dos problemas.
Teu pior Jairo. dia, o teu pior dia pode ser o grande sonho de alguém. O teu pior dia. Assim, eu queria que todo o meu problema fosse o teu pior dia. Sabe? O teu pior dia pode ser o sonho de alguém. Então, assim, nossa, eu queria estar no teu lugar, né? Gente, não tenha dúvida nenhuma que a palestra do Jairo Martiniano, ela é demais. Então vale muito a pena. Se liga, acompanha, procura nas redes sociais do Jairo. Jairo Martiniano. Jairo Martiniano. Tá facinho aí de você encontrar e saber. Tem as palestras corporativas, às vezes são as palestras particulares, né? Sim, tem umas coisas mais restritas. Encontra que alguma hora você vai poder acompanhar, assistir a uma palestra do Jairo Martiniano. Reta final, né? Uma hora que passou rapidinho. Cara, Já como pensou? passou? Que coisa Já boa. pensou? Tá vendo? A gente vai fazer o que a gente gosta, a gente não vê a hora passar. Passa rapidinho. Você torce pra quem aqui no futebol pernambucano? Você foi peladeiro? Você jogou bola? Olha, eu costumo dizer que é assim, aquela coisa de adolescente, fizemos uma rifa para comprar o padrão, compramos o padrão Fluminense do Cordeiro, ainda lembro, e eu que vendi mais rifa, eu me empenhei muito, estreiei e a estreia foi minha despedida. O jogo de despedida foi o jogo da Foi estreia, o jogo da estreia, muito ruim, muito ruim. né? Eu sou muito ruim de futebol. Nossa Senhora. E torce pra quem? Eu torço... Ou não pode revelar Não, o seu time? revelo com o melhor time de Pernambuco, que é o Clube Náutico Capibaribe. Bom, não tá no momento. muito assim, bom, não, vamos mas, pular essa parte. Vamos pular essa parte, né? Jairo, a agenda, eu sei que a sua agenda é corrida, você não para aqui no Recife, né? São muitas atividades. As suas bases são Recife e Campinas, né? Interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo, porque de lá eu saio de Viracopos para todo lugar que eu preciso, né? Eu vou mudar. Ano que vem talvez eu mude essa base, mas por enquanto tá Recife e Campinas. Recife é um bom hub para sair daqui para alguns lugares, para Norte-Nordeste, e Campinas é um bom hub para o Sul e para o Sudeste. Então eu fico lá e cá. Né? Você estava falando que é impressionante, né? A diferença de valores. Valores, né, horários, cobrados, conexões. conexões. Você sai do Recife, você leva mais tempo, Isso. você paga mais caro por uma passagem. Isso. E quando você está em Campinas, você está ali fazendo São Paulo você consegue ir para todo lugar. Você consegue para todo lugar de uma forma melhor e tem muita mais opções, né? Então aqui, se você, por exemplo, sair com um voo com um horário muito apertado, se você perder, você perde o evento. Você perde o compromisso, né? Então aqui, aí o que acontece? Quando eu estou em Recife, eu geralmente saio um dia antes. Para não correr esse risco, né? Eu saio muito cedo. Né? Amanhã estou indo fazer uma palestra às 19 horas em Campinas. Eu vou no voo das 8 da manhã. Porque se der algo errado, eu tenho outro voo ao meio-dia. Então... Você tem que ter essa segurança. Porque a gente não sabe, não depende da gente, né? Muitas vezes. Mas o ideal seria hoje, mas eu não consegui passagem para hoje. Então eu vou logo amanhã. Mas eu nunca vou no dia. Eu vou sempre um dia antes. Acho que o bom disso foi que, como você não pôde ir hoje, você estava aqui no Rembrancast. Sim, claro. Veio contar essa história claro. que está entre as melhores histórias que a gente sempre conta aqui no nosso Rembrancast. A gente sempre finaliza com uma pergunta para os nossos convidados. Quem é Jairo Martiniano? Jairo Martiniano é um garoto que saiu lá do Cordeiro com o sonho de conquistar o mundo. Ele ainda não conquistou o mundo, mas ele está buscando conquistar o mundo de outra forma. Ele está buscando fazer com que as pessoas atinjam sua melhor versão através de uma ou duas inspirações que ele possa dar em cima do palco. Eita, coisa boa. Grande Jairo. Valeu demais, Sambra. Muito obrigado. Admiração demais por você, pelo seu trabalho sempre. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Depois que eu conheci lá o Jairo na palestra, virei um fã. Que bom, obrigado. Como é que eu não conhecia ainda essa palestra do Jairo Martiniano, rapaz? Além desse ser humano aí fantástico aí contando essas histórias. Muito obrigado então ao Jairo, muito obrigado a você que acompanhou com a gente mais uma boa história, daquelas das melhores histórias que a gente costuma contar aqui no Rembrancast. Então, já deixa o like aí, você faz o quê? Se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo aqui do Rembrancast, na nossa Rembrandt TV. Comenta e compartilha. E é claro que também nas redes sociais você vai ter aqui alguns trechos dessa nossa conversa. Mas o legal mesmo, pega essa dica, vai e acompanha na íntegra. Pode ser que você não tenha tempo para assistir ao conteúdo inteiro naquele horário, mas assiste um pouquinho, depois assiste de novo, vai ter uma hora e você vai dizer, poxa, completei o episódio e é muito legal. Foi bom demais. Forte abraço e até a próxima.